Quarta partida entre Ceará e Fortaleza no ano, 3 vitórias do Ceará, desta vez pelo Brasileirão, complicando ainda mais a vida do Fortaleza na Série A. No vídeo anterior eu falei, o Ceará era favorito para esse jogo contra o Fortaleza e o resultado final foi mais uma vitória alvinegra. Muita gente confunde favoritismo com vencedor, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas sim, o Ceará hoje é um time mais pronto, mais azeitado, mais forte mentalmente e conseguiu uma vitória muito importante que o coloca ali na parte intermediária da tabela, num bolo ali por lutar por Sul-Americana, quem sabe Libertadores. E o Fortaleza atolado na zona do rebaixamento, as piores campanhas nesta Série A, o time que teve a parada, voltou e não mudou absolutamente nada. Para a galera do Vozão, deixa eu lembrar que a do Norte está aqui com o canal, se você quer curtir a vitória do Vozão, amendoim sem pele, castanha de caju, a do Norte que está dentro do guarda-chuva da Uzibras, é uma referência em snacks, esses snacks do Vozão e também do Fortaleza são vendidos na Arena Castelão, nos bares e restaurantes da Arena Castelão, então com uma cervejinha, com um refrigerante, com a água, enfim, no meio da tarde, são produtos licenciados pelos clubes, então você comprando também ajuda Ceará e Fortaleza, tá? Tem que ser do Norte, tá? Aqui ó, amendoim sem pele e castanha de caju do Norte é referência na área. Bom, bora falar sobre o quarto Clássico Rei de 2025. O Ceará venceu de novo, placar mínimo. Um primeiro tempo que a gente pode até excluir. Esquece o primeiro tempo não aconteceu absolutamente nada. Mas antes de entrar no jogo, queria até fazer uma pergunta para vocês que realmente eu não entendi. É uma pergunta franca mesmo. O que é que aconteceu com o gramado da Arena Castelão, gente? Castelão recebeu pouquíssimos jogos nesse ano. Os clubes até tiveram boa vontade de transferir seus jogos, alguns dos seus jogos, para o estádio Presidente Vargas. Um mês por conta do Mundial de Clubes parado e o que tinha de areia no gramado prejudicando o espetáculo, né? Não dá para dizer, prejudicou o Fortaleza mais do que prejudicou o Ceará. Não sei se não chega a essa conclusão. Acho que não vem ao caso. Mas assim, não dá para conceber, né? Não dá para conceber. Muita areia, todo momento que o jogador dominava a bola quicava muito, na hora que tentava uma finalização, o lançamento, o cruzamento, a areia subia. Realmente eu não sou agrônomo, mas fica apenas o questionamento muito esquisito, né? O estado do gramado da Arena Castelão com essa pausa, com esse descanso, e ele não consegue chegar no nível dos melhores gramados do país. Dito isto, bora pro jogo. Repito, o primeiro tempo era melhor ter assistido ao filme do Pelé. Ele não aconteceu, foi um grande nada, sabe? Não aconteceu absolutamente nada no primeiro tempo, as duas equipes errando demais, errava de um lado, errava do outro. Teve uma chance lá do Pedro Raul, no cruzamento que veio da esquerda, depois uma tentativa de finalização do Lucas Sacha, mas olha, com muita boa vontade. Nada aconteceu no primeiro tempo. Aí você pode dizer, o segundo tempo melhorou. Meu amigo, aqui é o seguinte, o segundo tempo ele não precisava ser absolutamente nada para ser melhor do que o primeiro. Então, assim, a régua estava muito embaixo. Mas, enfim, vai lá. O segundo tempo deu uma melhorada. O Ceará, Fortaleza, com a necessidade da vitória. O Fortaleza é time de rebaixamento, com futebol de time de rebaixamento. O Fortaleza é desfigurado, totalmente desorganizado, não consegue concatenar. O Juan Pablo Vojvoda teve um problema de última hora. O João Ricardo sofreu uma lesão ainda no aquecimento. Depois foi o Gustavo Mancha, o zagueiro, que também saiu contundido durante o primeiro tempo. Mas não é justificativo. O Fortaleza tá mal, não é de hoje. O Fortaleza faz uma temporada terrível, assim, a terrível a temporada do Fortaleza, muito contrastante ao que fez nas últimas temporadas, nos últimos anos, e ao investimento para a construção e para a manutenção desse elenco do Fortaleza. É muito aquém do que se imaginava o torcedor do Fortaleza, do que planejava a diretoria do Fortaleza, e as mudanças que não são drásticas, como anunciou o presidente, o senhor Marcelo Paes, as mudanças não surtem efeito. Fortaleza continua sendo um bando dentro de campo, Fortaleza continua sendo um time desorganizado, Fortaleza continua sendo um time que não se impõe, que vai acumulando derrotas e que vai se atolando na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade, esse é o fato.
Fortaleza tem apenas 10 pontos, é antepenúltimo colocado. Além da pontuação, porque, beleza, a pontuação ela é muito importante, ela vai determinar a sua vida no campeonato, mas não é só a pontuação. É o futebol apresentado pelo time. Fortaleza, ao longo do ano, para você que está caindo aqui, você que não é no estado do Ceará, que acompanha a Fortaleza pontualmente, que não está entendendo o que é esse Fortaleza, porque são mudanças pontuais no elenco do ano passado para esse, né? De titular mesmo, só Hércules que saiu, mas é um time que o Vojvoda mudou demais, não consegue encontrar soluções. O time que não fez grandes contratações, não foi agressivo no mercado. As mudanças, repito, drásticas anunciadas pelo senhor Marcelo Paes não aconteceram. A chegada do Sérgio Papelin não surtiu efeito nenhum. Enfim, Fortaleza continua sendo o Fortaleza de 2025 na pior versão sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda. E encontrou do outro lado um time que é organizado, que é azeitado, que sabe das suas limitações, que sabe também do seu potencial, que sabe jogar esse tipo de jogo, dando a responsabilidade para o adversário e tentando sair na boa. E foi assim que o Ceará conseguiu abrir o placar num erro do Fortaleza. Uma boa jogada do Pedro Henrique, ele sai cortando a defesa do Fortaleza, saindo do ponta esquerda para a ponta direita, cruza, o Pedro Raul briga pela bola, mas ela sobra para o Galeano, que faz mais um gol, né? Um jogador muito importante, readquiriu a titularidade, faz um gol importante, gol em clássico, isso para ele é fundamental mesmo para se firmar entre os 11 do Ceará e dar a vitória alvinegra. O Ceará teve chance de fazer duas vezes grandes oportunidades, não são chances quaisquer não, são grandes oportunidades, uma com o Fernandinho por volta dos 25, depois para fechar a conta com o Lourenço, perdeu, então, além de tudo, o Ceará esteve muito mais perto do segundo gol do que o Fortaleza em empatar. O fato é que quando o Fortaleza toma o gol, ele sofre o baque, sofre a pancada e não consegue chegar nenhuma vez ao gol do Bruno. Nenhuma vez. Aí é mais uma vez, assim, é nítida a sensação de impotência desse time do Fortaleza. É um time que está em frangalhos, é um time que está machucado, e é um time que não consegue readquirir a força que teve há bem pouquíssimo tempo. É uma situação preocupante a do Fortaleza. É uma situação preocupante a do Fortaleza. Eu, sinceramente, só se houver uma guinada, porque o futebol é um negócio tão doido, é tão dinâmico esse esporte, mas é difícil imaginar nessas condições, jogando o futebol que vem jogando, o Fortaleza conseguir se livrar do rebaixamento. E olha que eu estou falando isso na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para acontecer daqui para frente. Pode ser até uma visão muito pessimista minha, né? Mas eu não estou tomando por base só o Campeonato Brasileiro. Eu estou tomando por base a temporada, o ano do Fortaleza, que coleciona eliminações vexatórias na Copa do Brasil, para o Retrô, eliminação precoce, desde 19 o Fortaleza não era eliminado, o Fortaleza sempre chegava às semifinais da Copa do Nordeste, caiu nas quartas para o Bahia, a perda do Campeonato Estadual e agora esse início de Brasileirão que o Fortaleza faz. Em contrapartida, o Ceará é um time que, dentre aqueles que estão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, é que tem uma das melhores campanhas, né? Já chega a 18 pontos, já abre 8 pontos de um concorrente direto com um poder de investimento maior, me refiro ao próprio Fortaleza. O Ceará vai se livrando ali, se afastando da zona do rebaixamento. Times que estão de volta à Série A do Campeonato Brasileiro precisam ter a noção da nova realidade onde estão inseridos. O Santos, por exemplo, com um poder de investimento muito maior, com muito mais história de Brasileirão, o Santos está ali patinando também, não consegue fazer um campeonato consistente. E o Ceará sabe que o primeiro objetivo é permanecer, e com esse primeiro objetivo e com esses pontos conquistados, os tais 45 pontos mágicos, o Ceará já tem 18. Né, com 12, o Ceará tem um jogo até a menos, falta fazer o jogo contra a equipe do Flamengo, mas o Ceará, em 11 rodadas, conquistou
18 pontos. Nada mal, né, gente? Nada mal. Fez um jogo hoje muito assertivo. Repito, um primeiro tempo que nem adianta, nem vale a pena a gente comentar. Um segundo tempo em que o Ceará aproveita um erro do Fortaleza, faz 1-0, teve chance de ampliar, mas confirma mais uma vitória, fazendo agora 9 jogos de invencibilidade. Desde 23 não perde para o arquirrival, e é bom lembrar que nesse período, boa parte dessa invencibilidade, deste tabu, o Ceará esteve abaixo do Fortaleza em nível de Brasileirão. O Ceará estava na Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza na Série A, ainda assim, time sempre competindo, e em 2025, terceira vitória em 4 jogos, então é inquestionável o momento dos dois times na temporada. O Fortaleza muito mal e o Ceará fazendo um campeonato bem interessante, bem consistente, dentro da realidade, talvez até um pouquinho além do que se imaginava nesse princípio de Brasileirão. Tem muita coisa para acontecer, o ano não acaba hoje, mas vamos saber como o Fortaleza vai digerir essa pancada. É uma derrota muito dolorida para a equipe do Fortaleza, que via esse jogo como um ponto de inflexão para voltar a vencer e tentar voltar a performar no Campeonato Brasileiro, o que não aconteceu. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você curtiu o vídeo, já deixa aquele like, comenta, quero saber também a sua opinião. A gente se vê e será em breve.